Amém. Dando continuidade aos nossos estudos no Catecismo de Heidelberg, irmãos, hoje nós vamos tratar das perguntas de número 31 e 32. Gostaria que os irmãos abrissem os seus catecismos aí na pergunta de número 31, e nesse momento nós vamos ler apenas a pergunta. A resposta nós leremos mais adiante. Catecismo de Heidelberg, pergunta de número 31. Diz o seguinte: o nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também este nome? Na semana passada, nós falamos que para nós termos uma compreensão clara e profunda do Novo Testamento, nós temos que ter certas compreensões, certos entendimentos do Antigo Testamento. E justamente aqui, nessa pergunta de número 31, essa compreensão do Antigo Testamento também vai nos auxiliar a compreender por que Jesus é chamado de Cristo. Como é do nosso conhecimento, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, de modo que muitos conceitos e termos do Antigo Testamento, escritos originalmente em hebraico, foram adaptados para essa nova língua. E um desses termos em hebraico que foram adaptados é o termo Messias, ou em hebraico Mashia, que, ao ser transportado para a língua grega, se tornou Cristo. Então, tanto o hebraico Messias quanto a palavra grega Cristo significam a mesma coisa, significam ungido, apenas em línguas diferentes. Então, Cristo significa ungido, Messias significa ungido, e cada qual em sua língua particular. Antes de nós compreendermos o que é unção e ungido, uma coisa é interessante nós mencionarmos que muitas pessoas acreditam que Cristo, Jesus Cristo, seja uma espécie de sobrenome de Jesus, sendo que na realidade não é. Originalmente era um título que era empregado a Jesus. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículos 1 e versículo 16. Mateus utiliza o termo Cristo tanto como um título de Jesus, quanto como um sobrenome, por assim dizer. Então, no versículo 1 de Mateus, ele diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo. Percebam que aqui Mateus emprega o título Cristo como se fosse um sobrenome de Jesus. Agora, reparem no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então percebam que Cristo aqui está sendo utilizado como um título. Então, originalmente, essa palavra, nos dias de Jesus e dos apóstolos, era empregada como um título de Jesus, não como um sobrenome. Tradicionalmente, se tornou um sobrenome, como se fosse, por exemplo, o meu sobrenome, Luan Mendes. Cristo se tornou uma espécie de sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Mas, originalmente, ele é um título, que significa justamente ungido. Na confissão de Pedro, nós também percebemos isso. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus, e Pedro diz, tu és o Cristo. O Cristo. É um título, portanto. Pois bem, então nós sabemos que Cristo e Messias significam ungido. E o que é ungido? Ungido é uma pessoa ou um objeto que passou pela unção. E o que é unção? Basicamente, nós poderíamos conceituar a unção da seguinte maneira. É a cerimônia por meio da qual objetos, reis, sacerdotes e profetas eram consagrados para exercerem seus ofícios. Mais uma vez, a unção, no Antigo Testamento, era uma cerimônia sagrada por meio da qual objetos, reis, sacerdotes e profetas eram consagrados para exercerem os seus ofícios sagrados. E como era realizada essa cerimônia de unção? Basicamente, você derramava azeite ou óleo sobre aquilo que seria ungido. E uma vez que você fizesse isso, aquele objeto ou aquela pessoa se tornava ungido. Então vamos ver algumas passagens que mostram esse ritual ou essa cerimônia chamada unção. Êxodo capítulo 40, versículos de 9 a 11. Breno, pode ler, por favor? Êxodo capítulo 40, versículos 9 a 11. Antes do Breno ler, eu só vou fazer um breve comentário. Aqui em Êxodo 40, nós temos as instruções que o Senhor deu a Moisés a fim de que ele construísse o tabernáculo. Então Deus dá a ele as medidas, dá a ele como deveriam ser construídos os objetos sagrados, e aqui ele afirma que esses objetos deveriam ser ungidos. Pode ler, Breno, por favor. Obrigado. Então percebam que no texto a unção é justamente a cerimônia para consagrar esses objetos ao serviço do tabernáculo.
consistia no derramamento de óleo ou azeite sobre esses objetos. Só que uma coisa que nós precisamos mencionar e que é digna de nota é que essa ideia de ungir objetos, como é feita aqui em Êxodo 40, ela já não existe mais. Após a ressurreição de Jesus, a unção de objetos deixou de ter validade. É muito comum que igrejas pentecostais e até mesmo seitas, as pessoas consagrem objetos, consagrem um altar, consagrem instrumentos musicais. Eu tinha um amigo que ele tinha um violão e ele tocou Guns N' Roses naquele violão, só que ele tocava na igreja com aquele violão e o pai dele entrou em choque, porque você tocou uma música do mundo no violão consagrado a Deus. Então o pai pegou o violão dele, ungiu novamente com óleo para novamente consagrar aquele objeto. Só que essa ideia de unção de objeto ela não existe mais. Essa mesa não é ungida, é só uma mesa de madeira. O altar ele não tem uma unção especial. O templo não tem uma unção especial. O templo é apenas uma construção de tijolos, porque a igreja na realidade é o conjunto de pessoas que foram salvas por Cristo. Ontem, por exemplo, nós estávamos na praia fazendo um luau e nós cantamos alguns hinos, lemos alguns versículos. Aquela reunião é a igreja. Esse templo é apenas uma construção física. Ele não tem uma unção especial ou algo desse tipo, como muitas pessoas acreditam que pode haver. Não existe mais essa ideia de unção de objetos, certo? Então, em primeiro lugar, nós vemos que no Antigo Testamento a unção ela recaía sobre objetos. Mas também os sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo ou no templo, eles eram ungidos para exercerem as suas funções. Quem pode ler para mim, por favor, Êxodo capítulo 40, versículos 12 a 15. Obrigado. Então aqui nós temos a mesma lógica da unção dos objetos. Eles chamavam os sacerdotes até a porta do templo, do tabernáculo, e derramavam azeite ou óleo sobre a cabeça deles, a fim de que eles fossem comissionados para o seu ofício sacerdotal. Um outro grupo de pessoas que eram ungidos com óleo ou com azeite eram os reis. Quem pode ler para mim 1 Samuel capítulo 16, versículos de 11 a 13, e 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 11 a 13, e 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Agora, 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Obrigado, Tiago. Não, é 1 Reis, capítulo 1, versículo 39, é isso? Versículo 39. Capítulo 1, versículo 39. Obrigado. Então percebam que nesses dois capítulos de 1 Samuel e de 1 Reis, nós podemos ver que os reis, para serem comissionados, para exercerem seus ofícios, precisavam passar primeiro pela unção. Não havia a possibilidade de alguém exercer o domínio, o reinado em Israel, se ele não passasse primeiro por esse ritual, por essa cerimônia de unção. E por fim, nós temos a unção de profetas. Pode ler para mim, Henrique, por favor? 1 Reis, capítulo 19, versículos de 15 a 16. Mostra também a unção de profetas.
1 Reis 19, versículo 15 a 16. Obrigado. Então, aqui nessa passagem, nós temos Deus ordenando ao profeta Elias que ele unja, que ele comissione o seu substituto Eliseu para ser um profeta no seu lugar. Nós sabemos que Elias ele foi levado para o céu, ele não morreu. Então, percebam que a partir desses textos, nós vemos que existiam diversas pessoas que exerciam diferentes ofícios que eram ungidas, passavam por esse ritual para serem reis, sacerdotes ou profetas. Mas percebam que uma pessoa no Antigo Testamento não exercia esses três ofícios ao mesmo tempo. Não existia alguém que era ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. Às vezes havia pessoas que exerciam dois desses cargos, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo, Ezequiel. Ezequiel ele era um sacerdote, mas quando ele foi levado para a Babilônia, ele deixou de exercer o seu ofício sacerdotal e se tornou um profeta. Mas percebam que ele não exercia os três cargos e nem exercia dois ao mesmo tempo. Só que aí, no Antigo Testamento, nós temos uma promessa feita ao rei Davi. Nós vimos isso na semana passada, ao estudarmos o termo, ao falarmos sobre Jesus. E nos dias do rei Davi, ele recebeu uma promessa de Deus de que um descendente seu, um descendente da sua linhagem, seria um rei eterno, estabeleceria um reino que não teria fim. E justamente por essa ideia de unção está intimamente relacionada à ideia de monarquia, de rei, esse descendente de Davi, essa promessa feita a Davi, ela passou a ser atribuída a esse rei o título de ungido. Passaram a esperar que esse descendente de Davi fosse ungido, que significa Messias, e como nós vimos no Novo Testamento vai ser Cristo, vai ser traduzido como Cristo. O Salmo 2, que é um salmo messiânico, ele reflete essa mensagem, essa promessa messiânica feita a Davi. Acompanhe comigo a leitura. Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, ungido aqui no Salmo 2 é o rei, é o Messias, que, como nós vimos, ungido significa Messias e em grego significa Cristo. Então, percebam, Deus faz uma promessa a Davi de um descendente que seria rei eterno, um reino que não teria fim. No capítulo 1 do seu evangelho, Mateus demonstra, por meio da genealogia de Jesus, que Jesus é esse Messias, que Jesus é esse ungido que estava sendo aguardado diretamente da linhagem de Davi e que estabeleceria um reino que seria um reino eterno. E percebam que Jesus, ele também passa pela unção. Jesus é um rei e ele também é ungido. Agora, quem pode me dizer qual a passagem, pelo menos, ou qual o contexto em que Jesus é ungido? Nós vimos que a unção ela é uma cerimônia feita por meio de azeite ou óleo, do derramamento de azeite ou óleo sobre a cabeça daquele que vai ser ungido. E quando isso ocorre com Jesus? Quando se dá a unção de Jesus para que ele se torne rei? Exatamente. É no momento do batismo de Jesus em que o Espírito Santo desce sobre a cabeça dele. Percebam que a unção de Jesus ela é uma unção superior àquelas unções do Antigo Testamento. Enquanto as pessoas do Antigo Testamento eram ungidas com óleo ou azeite, Jesus é ungido com a descida do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Vejam o que diz Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, nesse momento, o Espírito Santo desce como pomba sobre a cabeça dele e o unge para ser rei. E isso é confirmado pelo próprio apóstolo Pedro. Vejam o que ele diz em Atos, capítulo 10, versículos 37 e 38. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele não é um simples ungido como eram as pessoas do Antigo Testamento. Jesus é o ungido, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. É esse o teor da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, posto esse contexto, nós podemos ler a pergunta... Pode, fica à vontade.
Amém. Obrigado. E é interessante que nessa passagem, nessa frase que o pai diz, existe uma combinação de dois versículos do Antigo Testamento. Se vocês lerem Mateus capítulo 3, versículos 17, percebam o seguinte: vejam o teor da frase. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado. Se vocês forem no Salmo 2, lá no versículo. Só um minuto. 7, que diz: Tu és meu filho, hoje te gerei, não é? Então percebam, o Mateus capítulo 3, versículo 17, ele é uma combinação do Salmo capítulo 2, versículo 7, e se eu não me engano, de Isaías capítulo 42, versículo 1. Isso, exatamente. Vejam o que diz Isaías. E eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Então, Deus, ele mistura duas passagens messiânicas, o Salmo 2 e Isaías 42, 1, para se referir a Jesus. É mais uma afirmação de que Jesus é o ungido do Antigo Testamento. Uhum, uhum. Pode ler para a gente? Então, em Atos, isso se aplica. Os gentios que se amotinam contra Jesus seriam Herodes e Pôncio Pilatos, na visão. Uhum. É a confirmação. Uhum. Sim. Exata. É porque geralmente as passagens messiânicas elas têm dupla aplicação, né? Tem aplicação naquele momento, do rei daquele momento, por exemplo, mas também tem a aplicação futura, que pode-se dizer a aplicação mais elevada, né? É a confirmação última da profecia. Então, só para recapitularmos, no Antigo Testamento, a unção era a cerimônia por meio da qual a pessoa era consagrada para exercer o seu ofício. E existiam três ofícios principais, que eram os ofícios de rei, sacerdote e profeta. E Cristo, ele é ungido, mas não com óleo ou com azeite, mas sim pelo Espírito Santo. Então vamos nos voltar novamente para a pergunta de número 31 do nosso Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 31. O nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também este nome? E a resposta diz o seguinte: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote, nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação, que ele conquistou para nós. Percebam, irmãos, que o catecismo fala que Jesus exerce a um só tempo os três ofícios. Ele exerce os três ofícios de rei, sacerdote e profeta. Mas vejam que os adjetivos que o catecismo utiliza na sua resposta. Ele não fala que Jesus é simplesmente um profeta. Fala que Jesus é o supremo profeta. Jesus é o sumo sacerdote e Jesus é o nosso eterno rei. Então ele acumula a um só tempo esses três ofícios que na teologia são conhecidos como os três ofícios de Cristo. Cristo é ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. Então vamos detalhar cada um desses ofícios de Jesus para nós termos uma compreensão mais profunda e mais clara de quem ele é. Vamos começar falando de Jesus como um profeta. No Antigo Testamento, o profeta ele era um porta-voz de Deus. Ele era alguém que falava em nome de Deus. Ao invés de Deus falar diretamente à congregação de Israel, ele utilizava homens, diversos homens de diversas idades, para que falassem por ele. E geralmente os profetas, eles traziam a sua mensagem, traziam a sua pregação por meio da seguinte fórmula, por meio da seguinte... eles iniciavam o seu discurso da seguinte maneira: assim diz o Senhor, para demonstrar que eles estavam falando em nome de Deus. O profeta que falasse em nome próprio, o profeta que não falasse em nome de Deus, ou trouxesse uma mensagem falsa da parte de Deus, seria apedrejado, porque era algo muito sério.
É algo muito sério você falar para uma pessoa aquilo que Deus não ordenou que você falasse. Nós vemos hoje em muitas igrejas que pessoas entregando profecias. Eu tinha um colega, por exemplo, que a tia dele estava doente, estava no hospital com câncer, e ele recebeu uma profecia na igreja de que a sua tia seria curada. Só que a tia dele acabou morrendo, e esse jovem, esse amigo meu, ele se desviou por causa de uma profecia falsa, por causa de uma coisa que Deus não disse. Então é muito sério, era muito sério e é muito sério até hoje você falar algo que Deus não ordenou que você falasse. No Antigo Testamento havia o apedrejamento, era algo passível de morte. E houve centenas de profetas no Antigo Testamento. Nós conhecemos alguns porque eles escreveram alguns livros, mas como Isaías ou Ezequiel, mas existiam centenas de profetas que não são nomeados na Bíblia, mas foram vários homens que falaram, que foram boca de Deus no meio da congregação de Israel. Só que é interessante que se você for ler Números, você vai perceber que Deus prometeu que enviaria um profeta igual a Moisés. Moisés, segundo muitos judeus, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele era o maior nome quando se tratava de profecia. Só que em Números, Deus prometeu a Israel que enviaria a eles um profeta como Moisés. E esse profeta é o próprio Jesus, é o profeta como Moisés. E Jesus é um profeta de fato. Vejam, por exemplo, a afirmação da mulher samaritana. Ela diz o seguinte: vejo que tu és profeta. É uma confirmação clara do ofício profético de Jesus. O próprio Jesus afirma isso em João capítulo 12, versículo 49, quando diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então o próprio Jesus confirma que ele age como um profeta porque ele fala da parte de Deus. Ele fala aquilo que Deus ordenou que ele falasse, que o Pai ordenou que ele falasse. Só que mais do que ser um profeta, mais do que ser alguém que profere a palavra de Deus, João nos afirma que Jesus é a própria palavra de Deus. Diz lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o próprio Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo que se encarnou, que se fez carne. E além de ser profeta, além de ser a própria palavra, Jesus também é o principal objeto da profecia. Em outras palavras, Jesus é o principal, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tudo o que Isaías, Ezequiel, Zacarias e outros profetas falaram se cumpre em Jesus, culmina em Jesus. Ele é o cumprimento final da própria profecia, e ele mesmo afirma isso em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, as Escrituras, que de mim testificam. Certo? Então Jesus, ele é um profeta, e não um simples profeta, mas o supremo profeta, o que trouxe a revelação final da parte de Deus. E é interessante isso, porque o Novo Testamento, ele fala, e Hebreus também fala, que Jesus, ele é o cumprimento final da profecia. E é contraditório que nós, que nos dizemos cristãos, busquemos outras revelações à parte da Escritura, sendo que Jesus já é o cumprimento final da Escritura Sagrada. Não faz sentido você ir numa igreja e buscar uma nova revelação, sendo que Cristo é o cumprimento final dessa revelação. Alguém tem alguma coisa a dizer? Só que além de profeta, Jesus também é um sacerdote, o sumo sacerdote. Enquanto o profeta do Antigo Testamento, ele era um porta-voz que falava para o povo, o sacerdote, ele era um porta-voz que falava pelo povo. Ou seja, Deus usava o profeta para ir falar ao povo. Eu sou um profeta e eu falo para vocês algo da parte de Deus. Mas o sacerdote, ele exercia um ofício na lógica contrária. Ao invés de falar para o povo, ele representava o povo diante do próprio Deus. E ele fazia diversas coisas. Ele orava, ele intercedia pela nação de Israel, e ele também apresentava sacrifícios diários a fim de evitar que o povo fosse destruído pela ira divina. E os principais sacrifícios oferecidos pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, eram oferecidos no dia da expiação. Toda vez, todo ano, uma vez por ano, havia um dia específico em que o sumo sacerdote ele levava um sacrifício que representava toda a nação de Israel. Só que antes dele próprio fazer esse sacrifício, era necessário que ele fizesse um sacrifício pelos seus próprios pecados. Então, ano após ano, no dia da expiação, antes de iniciar o sacrifício pela nação, o sacerdote tinha que sacrificar animais pelo seu próprio pecado. O livro de Hebreus, por sua vez, ele vai afirmar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o nosso sumo,
É aquele que nos representa, em última instância, diante de Deus. Só que existe uma diferença entre Jesus, o nosso sumo sacerdote, e o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Qual é? Além da divindade e etc. Exatamente. O livro de Hebreus, ele nos afirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que, diferentemente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele próprio não tinha que fazer sacrifícios pelo seu pecado, visto que Jesus nunca pecou. Jesus, ele é o cordeiro sem mácula, como nos afirma o Novo Testamento. Ele não precisa oferecer sacrifícios pelo seu pecado. Além disso, o sacrifício que Cristo ofereceu, ele não é um sacrifício de animais. De acordo com Hebreus, o sangue de touros e de bodes não pode tirar pecados. Então percebam como isso é importante. Muitas pessoas acreditam que no Antigo Testamento a nação de Israel era perdoada pelo sacrifício do animal per se, por si só, pelo sangue dos animais. Só que Hebreus vai afirmar claramente que o sangue de touros e de bodes não tem a capacidade, não tem o condão de tirar pecados. Mas isso não gera uma aparente contradição? Se o sangue de touros e de bodes, que eram usados no Antigo Testamento, não são capazes de perdoar pecados ou de tirar pecados, como os antigos israelitas eram perdoados? E o autor de Hebreus, se você ler toda a carta de Hebreus, vai deixar claro que tanto nós, cristãos hoje, após a cruz, quanto os israelitas antes da cruz, são salvos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele possui a capacidade de tirar pecados tanto no passado quanto no futuro. Então, os israelitas também foram salvos pelo sangue de Jesus. Os animais eram apenas uma representação do próprio Jesus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vejam, Jesus ele oferece um sacrifício, mas não é um sacrifício animal, é o sacrifício do seu próprio corpo. E diferentemente do sistema sacrificial antigo, ele não precisa oferecer continuamente sacrifícios para perdoar os nossos pecados. Vejam o que diz Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 a 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então vejam que Jesus se ofereceu de uma vez. Não são mais necessários sacrifícios animais para que uma pessoa tenha os seus pecados perdoados. Cristo ofereceu o seu próprio corpo de uma vez só. Isso é um argumento contra a doutrina da própria missa católica. A missa católica, não sei se é do conhecimento de todos, basicamente é uma rememoração ou um refazer do sacrifício na cruz. A missa é basicamente um grande sacrifício ritual que relembra o sacrifício de Cristo na cruz. É como se você estivesse crucificando Jesus outra vez. Eles estão novamente, por meio daquele ritual, refazendo o sacrifício na cruz. Só que Hebreus, ele deixa bem claro que o sacrifício de Cristo na cruz é de uma vez, não é necessário mais sacrifícios, não são mais necessários sacrifícios. Existem até seitas, e não pode nem chamar de igreja, mas seitas que fazem sacrifícios de animais ainda hoje. Sacrifícios de cordeiro, sacrifícios de bode, só que isso é completamente contrário ao que Hebreus nos diz. Alguém quer falar alguma coisa? Eu me lembrei aqui que na semana passada, a nossa irmã Rosana, nós estávamos falando sobre evangelismo, e ela disse uma coisa interessante. Ela falou que quando nós evangelizamos e falamos da palavra a alguém, nós devemos ter cuidado de não sermos hipócritas e pregarmos aquilo sobre o que nós não estamos vivendo. E essa questão dos ofícios, que nós vamos ver que também nós, cristãos, exercemos, são interessantes porque nós somos profetas de fato. Nós proclamamos a palavra de Jesus, nós devemos pregar a palavra de Jesus, compartilhar a palavra de Jesus, mas nós também exercemos um
ofício sacerdotal. Ou seja, nós também devemos ser separados, nós devemos ser santificados como os sacerdotes do Antigo Testamento eram. Veremos isso mais adiante. E o último ofício que Jesus exerce é o ofício de rei. Desde o seu nascimento, se vocês lerem Mateus ou Lucas, por exemplo, vão perceber que Jesus é tratado como um rei. Nós vamos encontrar afirmações e também atitudes de pessoas que evidenciam que Jesus é um monarca, que Jesus é um rei. As genealogias, por exemplo. Vimos na semana passada a genealogia de Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ou seja, ele está evidenciando que Jesus é o descendente de Davi e, portanto, é um rei. Nós também vemos isso nos presentes que os magos trazem para Jesus. Alguém lembra quais são os 3 presentes que dão a Jesus? Exatamente. Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra, na antiguidade, eram presentes que eram trazidos para novos reis. Imagine que um novo rei foi coroado e estrangeiros ou outros reis vêm ou mandam representantes para presentear aquele rei. Então, ouro, incenso e mirra eram presentes reais, eram presentes que você dava para pessoas que assumiram o trono recentemente. O ouro, você está demonstrando que você está trazendo metais preciosos da sua terra, e incenso e mirra, você traz os melhores perfumes da sua terra. Então é um presente próprio para reis. Uma passagem que deixa claro, deixa expresso que Jesus é um rei, é Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33. Quem pode ler para mim, por favor? Lucas capítulo 1, versículos 30 a 33. Obrigado. Então é mais uma confirmação de que Jesus é o Messias, o ungido esperado do Antigo Testamento. O Credo Apostólico, que é um documento crucial da igreja, diz o seguinte: ele, Jesus, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Gostaria de dar uma ênfase nessa frase, sentado à direita. Quando na antiguidade você afirmava que alguém se assentou à direita de uma outra pessoa, basicamente isso era uma metáfora para afirmar que aquela pessoa assumiu um cargo de autoridade. Então, quando alguém se sentava à direita de um rei, isso significa que aquela pessoa passou a ter autoridade junto com aquele rei. E o credo apostólico, ao afirmar que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, não está fazendo uma afirmação literal. Deus é espírito, Deus não tem trono ou coisa do tipo. É uma afirmação metafórica para afirmar que Jesus subiu ao céu e agora reina sobre todo o universo. De acordo com o Novo Testamento, Jesus reina nesse exato momento. Muitas pessoas pensam, Jesus vai vir no futuro, vai nos levar para o céu e aí ele vai começar a reinar. Só que o Novo Testamento, ele afirma que desde a ascensão de Jesus, ele se tornou rei sobre toda a terra. Nesse exato momento, por mais que na nossa compreensão limitada e pecaminosa nós não percebamos, Jesus já é rei sobre todo o universo. Jesus já é rei sobre toda a terra. A diferença é meramente de visibilidade. Hoje, Jesus é rei, mas não de maneira visível. No futuro, Jesus será rei de maneira visível. O seu trono será estabelecido de modo que todos possamos contemplar e ver. E esses são os 3 ofícios de Jesus. Jesus é rei, mas não um simples rei, mas o rei, o supremo rei sobre todo o universo. Jesus também é profeta, mas não um simples profeta, mas o supremo profeta, que nos traz a revelação final de Deus. E Jesus também é o sumo sacerdote. E além de ser sumo sacerdote, Jesus também é o próprio sacrifício que o sumo sacerdote oferecia. Alguém tem alguma observação?
Sim. Exatamente. Na genealogia de Mateus, é muito provável que Mateus não tenha incluído alguns nomes na genealogia. A palavra descendente usada por Mateus, ela pode ser traduzida como a palavra filho usada por Mateus, ela pode ser traduzida como filho de fato, mas ela também pode ser traduzida como ancestral. E fulano foi ancestral de fulano. E Mateus omite propositalmente alguns nomes da sua genealogia, mas não é porque ele não sabia ou porque ele não queria, mas sim para evidenciar esse propósito que Jesus é filho de Davi e, portanto, rei, e que também Jesus é filho de Abraão e, portanto, aquele por quem todas as nações seriam abençoadas. Por outro lado, como disse o Agnello, Lucas, ele traça a genealogia de Jesus até Adão e até Deus para mostrar que ele é divino, para mostrar que, de fato, ele é filho de Deus para um público grego, né? Mais alguém? Tem alguma observação? Então vamos ler a pergunta de número 32. A pergunta e a resposta. Por que você é chamado cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo. E por isso também sou ungido. Só até aí por enquanto. É muito comum no meio evangélico, brasileiro pelo menos, que muitas pessoas interpretem a unção de uma maneira inadequada. Acho que muitos de nós já vimos ou já ouvimos falar de pastores que cometeram erros ou cometeram crimes e se escondiam atrás de uma suposta unção para não responder pelos seus pecados. Eles chegam a usar passagens como de 1 Crônicas que diz: não toqueis os meus ungidos. Então ele fala: olha, eu sou ungido do Senhor, eu sou pastor, e você não pode tocar em mim. Como se só ele fosse ungido, como se ele tivesse uma exclusividade por ser ungido. Além de pastores que se dizem ungidos, ainda nesse contexto, existem muitos pastores que impedem irmãos de saírem de uma igreja sob a alegação de que se a pessoa sair daquela igreja, ela vai perder a proteção do pastor, ela vai perder a bênção do pastor. Eu conheço gente que deixou de sair de igrejas heréticas, de sair de igrejas com a doutrina falsa, porque o pastor amedrontou ela, afirmando que se ela saísse daquela igreja, ela sairia de debaixo da proteção do pastor. Então percebam que é como se fosse uma lógica de que o pastor tivesse um poder especial, uma unção especial que os outros não têm, e que se você sair da igreja, você vai perder essa proteção. Só que a ideia de unção sempre foi, pelo menos no meio pentecostal, aplicado a líderes religiosos. Só que, recentemente, nos últimos anos, as pessoas também têm aplicado a ideia de unção a políticos. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não é um argumento político que eu estou fazendo, é um argumento de aplicação inadequada de conceitos bíblicos a políticos. As pessoas diziam que ele era o ungido do Senhor. Ele chegou aí na igreja do Edir Macedo, se ajoelhou, o Edir Macedo derramou óleo sobre a cabeça dele, ungindo ele para exercer o seu ofício. Só que vejam, tanto a ideia do pastor como sendo um ungido especial, quanto de um político sendo ungido é inadequada. Não é uma ideia bíblica, por assim dizer. Hoje, na época da nova aliança, tanto a ideia de unção com óleo, de você derramar óleo sobre a cabeça de alguém, quanto a ideia de que apenas algumas pessoas específicas e especiais são ungidas, ela não existe mais. Ela já passou, ela caducou, por assim dizer. Vejam o que diz a nossa resposta ao catecismo. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido. Vejam que o catecismo não diz que existe uma pessoa que é ungida, um líder político que é ungido, um pastor que é ungido, mas todo cristão, a partir do momento da sua conversão, é ungido. Vamos ler algumas passagens que evidenciam isso. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Alguém pode ler 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22? 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22.
Obrigado. Percebam então que tanto João quanto o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, eles afirmam que a unção é um tipo de selo aplicado pelo Espírito Santo que capacita os cristãos para várias coisas, dentre elas a capacidade de não se deixarem levar por falsas doutrinas. Se vocês lerem o contexto de João, vocês vão perceber que as falsas doutrinas estavam sendo propagadas na igreja por pessoas que saíram da igreja e que João vai chamar de anticristos. Os anticristos, de acordo com João, não é um líder político, mais uma vez, mas são pessoas que se diziam cristãs, estavam na igreja, mas saíram da igreja e começaram a propagar falsas doutrinas. No contexto de João, uma dessas falsas doutrinas era justamente negar que Jesus era o Messias. João fala, olha, essas pessoas que negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que negam que Jesus é o descendente de Davi esperado, essas pessoas são anticristos. Essas pessoas estão se deixando levar por um espírito que não é o Espírito de Cristo. Então todo cristão ele é ungido, irmão. Você é ungido no momento que você se converte a Cristo. Você e eu somos ungidos pelo Espírito Santo para exercermos os mesmos ofícios de Cristo. Daqui a pouco nós veremos que nós somos profetas, nós somos sacerdotes e também, de alguma maneira, nós somos reis. Vamos só ler o contexto de 1 João para nós compreendermos o que de fato João diz. João mostra que a unção no cristão ela é um selo do Espírito Santo. É um selo que o guarda de se deixar levar por falsas doutrinas. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitas pessoas interpretam o anticristo aqui como se fosse uma pessoa, mas João está empregando como se fosse um espírito ou uma postura que iria se apossar de muitas pessoas. É como se ele dissesse, olha, o espírito do anticristo, esse espírito de erro, vai vir e muitas pessoas vão se deixar levar por esse espírito do anticristo. Agora vejam o que ele diz a respeito dos anticristos. Versículo 19. Saíram de nós, da igreja, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, os anticristos no caso. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, João está falando que esses cristãos, eles foram ungidos pelo Espírito Santo desde a sua conversão, e o próprio João não tem a necessidade de combater aqueles falsos ensinos, porque eles já tinham essa capacidade de entender que aquelas pessoas que ensinavam que Jesus não era o Cristo não eram cristãs. Na verdade, elas assumiam uma postura anticristã, uma postura de anticristo. Além da unção ser esse selo que nos capacita a compreendermos, a discernirmos doutrinas falsas e doutrinas verdadeiras, ela também nos capacita a exercer justamente os 3 ofícios que nós mencionamos. Ela nos capacita a sermos reis, sacerdotes e profetas. Vejam aí a resposta, porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Então, em primeiro lugar, nós, cristãos, somos ungidos para sermos profetas. É comum que ao falarmos em profecia, nós pensemos em previsões do futuro, ou descobrimento de CPF. Tem muito culto que a pessoa fala, não, eu vou lá porque fulano revela o meu CPF. As pessoas acham que profecia é sinônimo de revelação ou sinônimo de predição do futuro. Só que se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o ofício profético, de fato, alguns profetas falavam sobre o futuro, de fato, alguns profetas revelavam coisas que estavam ocultas, mas o principal propósito dos profetas era exortar e conclamar a nação de Israel a se voltar para a lei do Senhor. Ou seja, o ofício profético era falar da palavra de Deus que eles já conheciam. Era rememorá-los daquela palavra que eles haviam esquecido.
Então, não é sinônimo de revelação, embora isso ocorresse no Antigo Testamento, tampouco de previsão do futuro, mas sim de falar a palavra de Deus. O profeta é o porta-voz de Deus que fala em nome de Deus. E é nesse sentido que nós, que somos cristãos, ungidos pelo Espírito Santo, somos profetas. Quando nós exercemos esse ofício profético? Quando nós falamos da palavra de Deus. Nesse momento em que eu estou falando da palavra de Deus para vocês, eu estou exercendo um ofício profético. Quando você fala da palavra de Deus para algum familiar, para algum amigo, ou quando você evangeliza alguém, você está exercendo um ofício profético. Você não precisa ficar inventando revelação, Deus me falou, assim diz o Senhor, ou coisa desse tipo. Quando você profere a palavra de Deus, quando você simplesmente lê um versículo para alguém, você está agindo como um profeta. Nós também somos sacerdotes. A resposta da pergunta 32 diz: como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam que nesse versículo 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele nos exorta a oferecermos sacrifício. Ou seja, ele pressupõe quem oferecia sacrifício no Antigo Testamento? O sacerdote. Então, Paulo, ele pressupõe nesse versículo, sem dizer, que nós, cristãos, somos sacerdotes. E ele nos exorta a oferecermos sacrifício, mas não como no Antigo Testamento. Ele fala que nós devemos oferecer sacrifícios do nosso corpo, o nosso próprio corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que significa oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus? Essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza, ela se refere não só ao nosso corpo físico, material, mas ela se refere à totalidade do ser humano. É como se ele dissesse o seguinte: ofereça em sacrifício a Deus tudo o que você é, o seu corpo físico, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, todo o seu ser deve ser oferecido em sacrifício a Deus. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: ora, Deus não requer de você o sacrifício de um animal. Deus requer você próprio. Deus requer você completamente em absoluto, uma dedicação completa de corpo e alma do cristão. Desse modo, o nosso ofício sacerdotal, dentre outras coisas, implica que nós sejamos separados do mundo. É isso que o versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. É interessante os adjetivos que o apóstolo Paulo utiliza. Ele usa 3 adjetivos: ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. E vivo, justamente porque nós nos oferecemos em vida. O sacrifício não morre como os animais morriam no Antigo Testamento. Santo é no sentido de separado. Se ofereça a Deus, se santifique a Deus, e o versículo 2 complementa isso, renovando a sua mente, transformando a sua mente, não se conformando com esse mundo, e se ofereça a Deus em sacrifício vivo, seu próprio corpo, e santo, se santifique a Deus, se entregue a Deus de modo separado, de modo puro, e isso é agradável. Então isso significa sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por fim, nós exercemos o ofício de reis também. Vejam o que diz a resposta. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. A ideia de reinado do ser humano, ela é encontrada já no capítulo 1, já em Gênesis, na questão do Jardim do Éden. A ideia de imagem de Deus, dentre outras coisas, significava ser um representante de Deus na Terra. Então, o ser humano ele é criado como Tselem Demut, imagem de Deus em hebraico, e significava justamente uma estátua que você colocava em um local para representar uma pessoa. Então Deus cria os seres humanos como representantes seus na Terra. Em outras palavras, os seres humanos são criados como vice-reis, por assim dizer, ou subgovernantes do mundo no lugar de Deus. Só que esse plano, em um primeiro momento, ele foi por água abaixo porque o ser humano pecou. E ao invés de levarmos a cultura do reino para o mundo, ao invés de preenchermos o mundo com a semente santa, preenchemos o mundo com pecado, violência, desigualdade e outras coisas. Só que Cristo promete a nós que vai renovar esse mundo e nós reinaremos com ele, tal qual Adão e Eva deveriam reinar. Nós reinaremos no mundo transformado, nesse mundo transformado e refeito para a glória de Deus. Amém? Alguém tem alguma observação?
Uhum. Uhum. Isso é interessante, e só complementando o que você falou, é interessante que de fato nós seremos reis, só que o padrão de rei que a gente deve seguir é o padrão de Cristo. O mesmo Isaías que fala que Jesus é rei, fala que também ele é servo. Então Jesus é um rei e ao mesmo tempo é servo. E nós, como representantes de Deus na terra, como vice-reis, por assim dizer, na terra, nós devemos exercer domínio, mas não um domínio tirânico como os reis exercem, mas é um rei, é um tipo de sermos reis servos, basicamente. Por exemplo, um marido, ele tem o cabeça de sua mulher, mas ele não trata ela como se fosse um soldado, por exemplo, está no quartel. Um pai, ele tem autoridade sobre o seu filho, mas ele não destrata o seu filho como certas pessoas fazem por aí. É um tipo de reino, é um tipo de rei que você é ao mesmo tempo servo. É esse tipo de reinado que nós vamos exercer sobre toda a criação. E nós somos ungidos justamente para isso, para sermos reis, sacerdotes e profetas, assim como Jesus. Jesus é o nosso representante em tudo isso. Então, saibam, irmãos, que não existe pastor especial, ungido, ou uma figura política ungida, por assim dizer. Todo cristão, no momento da sua conversão, ele é ungido para exercer os ofícios que Deus nos comissionou para exercermos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por compreendermos mais a tua palavra, Senhor, por sabermos que tu é o nosso rei, o nosso supremo rei, o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo profeta, que trouxe a revelação final da parte de Deus, Senhor. Quando nós quisermos olhar para Deus, que olhemos para ti, ó Cristo, que leiamos os evangelhos e percebamos quem Deus de fato é. Tu és a revelação final de Deus. Tu és o sumo sacerdote, mas ao mesmo tempo é o sacrifício que entregou o seu corpo de uma vez por todas, Senhor, para pagar pelos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. E tu também, Senhor, é o rei de toda a terra, que reina nesse exato momento sobre todo o mundo, Senhor. E por mais que as coisas pareçam estar fora de controle, nada, Senhor, sai do teu domínio. Assim como na história de José, tu podes usar o mal, Senhor, e transformá-lo em bem. Obrigado também por nos ungir, Senhor, para sermos sacerdotes, profetas e reis nessa terra. Que nós, como profetas, possamos proclamar a tua palavra, Senhor. Seja na nossa casa, com os nossos amigos, nas redes sociais, no evangelismo, em qualquer lugar que estivermos. Que nós também, Senhor, como sacerdotes, nos separemos, Senhor, nos santifiquemos para que as pessoas vejam, Senhor, o teu caráter em nós, a nova vida que tu criaste em nós, Senhor. Somos novas criaturas pelo poder do teu sangue e do teu espírito.
E nos ajuda também a sermos reis servos, Senhor, neste mundo, que nós possamos cuidar do nosso lar com amor, com autoridade, mas também com amor, como Tu próprio fizeste, ó Cristo. Nos ajude a cuidar do nosso planeta, nos ajude a nos empenharmos nos nossos trabalhos, faculdades, escolas, tudo mais, Senhor, que podemos exercer o domínio sobre. Nos ajude também a cultuarmos a Ti no culto que virá a seguir, a estarmos atentos à Tua santa palavra, Senhor. Ouvir a boca do profeta que nos fala da Tua santa palavra e compreendermos, Senhor, que é a Tua palavra que transforma os nossos corações. Nos ajude a nos achegarmos mais à Tua palavra e que o Teu Espírito Santo atue, Senhor, nessa palavra que foi inserida no nosso coração. Esse é o nosso pedido nessa manhã. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.